Olá pessoal, boa noite, estamos aqui, estão me ouvindo? Vamos começar aqui então, esperando o Adair entrar. Boa noite, dona Adair, está me ouvindo? Perfeitamente, boa noite, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, dona Adair, sua bênção. Deus te abençoe, o senhor está santo? Estou tentando, estou buscando. O que o senhor Com está essa fazendo? quarentena. Nesse tempo de quarentena, seus pés estão diminuindo? Está aumentando? É assim. Que a Estão barriga inchando, mas está vai diminuindo. estufando e os pés vão subindo. Exato. Ai, Jesus, mas estamos indo aí, graças a Deus, aguentando essa loucura dos nossos governantes aí também, que em São Paulo está muito triste, tá? Porque Muito. a crise, ela é o oportunismo, é uma oportunidade para os políticos fazerem os seus projetos de poder. Exato, e, enfim, desvio de verbas e tantas coisas, e o povo que sofre como sempre, né? É uma coisa muito triste, mas estamos aí, né? Em nome do Então, Pai, pessoal, do Filho e do Espírito Santo. amém. Vamos saudar Nossa Senhora de Fátima com a nossa oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Cheia de convosco. graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós Bendita entre as sois vós mulheres, e entre as bendito é o mulheres, fruto do o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santa de Deus, Maria, Mãe de rogai por Deus, nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na hora de agora e na nossa hora de morte. nossa Amém. morte. Nossa Senhora de Fátima, rogai por Rogai nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor, um amigo do coração, que a gente ama muito, a quem eu devo muito, por esse convite de estar aqui como humilde servo, diante de um grande filósofo, um grande teólogo, para conversarmos coisas de Deus. E peço a Deus para abençoar cada um de vocês que está conosco nesta conversa. E eu estou à disposição para a gente trocar as nossas impressões, que eu espero que me ajude e ajude o Senhor e a todos nós. Então, em primeiro lugar, eu agradeço também, dona, a disponibilidade do senhor. Eu sei da vida corrida que o senhor tem, enfim, né, e quantidade de coisas que o senhor é responsável, etc. Então, de fato, agradeço mesmo, que Deus abençoe muito o senhor, todo esse coração de pastor que o senhor tem, né, além de cuidar de toda a diocese que Deus lhe confiou. Hoje o senhor está na diocese de Formosa, mas o senhor já foi da diocese de Rubiataba, Mozarlândia, né, todo o trabalho que o senhor fez lá, e lá que eu conheci o senhor primeiramente. E além disso, o senhor então encontra todo um tempo também para cuidar de tantas outras ovelhas que não fazem parte da diocese do senhor. Né? Inclusive, professor, desde domingo que eu estou visitando a diocese, 3 paróquias por dia. Hoje eu estou em Damianópolis, já na divisa aqui de Minas Gerais, próximo da Bahia, bem longe de casa. Terminamos a missa, fiz uma formação com o Imitação de Cristo, meia hora que eu faço todo dia às 21. E estou aqui um pouco cansado, mas muito feliz. A gente está visitando os padres, as irmãs, depois de quase 60 dias sem ver os padres, sem ver as irmãs, essa coisa difícil que nós estamos vivendo. Então, eu estou fazendo esse giro na diocese, que eu espero até o final do mês visitar todos. A paróquia mais distante é 410 quilômetros de Formosa, é muita coisa. Nossa, é bastante coisa mesmo. É muito longe, é um território muito grande. Sim, sim. Então, eu agradeço todo o carinho do senhor, a disponibilidade. Agradeço também o pessoal que está aí participando, entrando na live, que vai assistir. E, no fundo, é como o senhor disse, é conversar um pouco sobre um tema que me parece que é muito importante, né? Eu acho que não é por acaso que esse assunto caiu justamente no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E eu, particularmente, para mim é muito especial.
causa de minha mãe, que sempre me ensinou a ser devoto de Fátima, né? Seja porque eu tive uma experiência muito bonita também de Deus em Fátima, né? Às vezes que eu pude estar lá, principalmente na primeira vez, e depois eu pude levar minha esposa e meus filhos, né? Isso me ajudou muito na minha vida espiritual, né? Na minha busca por Deus, etc. E nessa época de pandemia, de confusão, né? As pessoas com medo de tudo, né, dona Daíra? Eu nunca via uma coisa assim que, principalmente medo de morrer, se as pessoas tivessem medo de ir para o inferno, do jeito que tem medo de morrer, acho que o inferno ia ficar vazio, não é possível. Então são coisas que isso me levou a refletir um pouco, né? Ou seja, então eu queria que o senhor desse a opinião do senhor no sentido assim, quando nós falamos em vida espiritual, o que é vida espiritual? Porque a impressão que eu tenho é que existe muita confusão sobre isso. Às vezes o pessoal acha que ter vida espiritual é virar anjo, né? Eu tenho que ser um anjinho, eu não vou ser mais ser humano, ou eu vou ficar o dia inteiro trancado na sacristia da igreja, eu não tenho mais outras coisas para fazer. Então o que seria a vida espiritual? No sentido católico, evidentemente. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas de São Paulo, aqui de Goiás, Goiânia, Porangatuba, Quanto é Canto, Minas Gerais, que estão conosco pedindo a bênção. Eu agradeço de coração vocês, faz parte da minha vida. O bispo é bispo da igreja, não é só da diocese, e eu me sinto feliz e honrado de poder falar do meu jeito, matuto, sertanejo, goiano, de falar e de ser com vocês. Primeiramente, professor, nós precisamos entender que o ser humano, dentro da teologia, da antropologia cristã, eu estou falando aqui como um pequeno aluno diante de um grande mestre que é o Senhor. A gente fica um pouco até acanhado de falar diante de tamanha sumidade intelectual e espiritual, que o Senhor tem todas essas características reunidas. Mas o ser humano, ele é um composto único de corpo e alma. Assim como nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos também cuidar da alma. A espiritualidade é exatamente fruto deste crescimento que nós chamamos interior de espiritualidade, que está intimamente ligado na nossa conversa, na nossa intimidade com Deus, que é fundamental. Eu vejo dentro dessa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo, o pessoal só está pensando no corpo. E a gente tem que cuidar dos idosos, dos doentes, nós precisamos zelar dessas pessoas de risco. Mas nós não podemos parar o mundo por causa de medo, por causa de tanto pavor que a Rede Globo, que essas mídias malucas, sensacionalismo vai colocando. Eu não vi nenhum prefeito, nem um governador pedir oração pelo fim da pandemia. Isso era muito comum nas pandemias antigas, aos reis, o pessoal pedir o Papa, pedir oração, fazer um momento profundo de oração. Eu acho que nenhum governador, nenhum prefeito assistiu lá a bênção, o Ubi et Orbe do Papa Francisco, acho que não assistiu. Então, eu estou vendo que nós estamos vivendo um ateísmo prático muito grande diante dessa pandemia. Até um bispo chegou a escrever que nós precisamos aprender mais com a ciência. Mas, meu Deus do céu, quem é a ciência que não resolveu nada disso? Nós precisamos aprender com o sacrário, com o confessionário e com o rosário. Esses 3 pontos que eu sempre falo. A espiritualidade brota daí, dessa intimidade minha com o mistério do ressuscitado, dessa intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, na adoração, no serviço, na caridade, na vivência das virtudes. A espiritualidade, ela está para a alma e a salvação como a comida, os alimentos estão para o corpo. O ser humano precisa ser tratado no seu todo, na sua corporeidade e na sua espiritualidade. Então, a pessoa espiritual, ela tem condição de enfrentar tudo. E se tiver que morrer, ela vai morrer louvando a Deus. É incrível, mas a gente tem que citar isso. Teve um pastor protestante em Roma, na Itália, que morreu na mão lá dos médicos. 3 médicos se converteram por ver a alegria daquele homem orando com as pessoas que estavam ali internadas junto com ele, dando força, falando de Jesus. Se a gente morrer, a gente vai para o céu, vamos arrepender dos pecados.
e aquela palavra bonita converteu 3 médicos ateus que tinham feito primeira comunhão e fugido da igreja, que ficaram compungidos com o testemunho daquele homem, que era um homem que tinha espiritualidade. Então, nós precisamos ter espiritualidade. Eu não tenho medo de Covid. Se tiver que morrer dessa peste chinesa, eu vou morrer com tranquilidade. Se eu pegar isso e não sobreviver, eu vou pedir apenas que um padre me dê a unção, se é que vão deixar, para a gente morrer em paz. Ninguém precisa ter medo de morte. Cristão não tem medo de morte. Eu digo para o senhor que eu sou resolvido nessa questão. Eu estava falando hoje no capítulo 24, do Imitação de Cristo do Povo, exatamente sobre o inferno. Sobre como livrar a nossa alma do inferno. Esses políticos que estão roubando o dinheiro que é destinado a esse vírus maldito, essa peste chinesa aí, toda essa corrupção que nós estamos vendo, isso é inferno, isso vai levar esse povo tudo para o inferno. Então, nós temos um domínio de Satanás, do demônio, no meio dessa pandemia, que é uma coisa de louco. E eu não tenho dúvidas, professor Joel, que atrás da peste vem todo uma rede do mal para tirar as pessoas do caminho de Deus e colocá-las no caminho do mal. Isso é uma verdade. Posto isso, eu gostaria de lembrar de um fato interessante. Eu estou aqui na paróquia Santa Catarina de Sena, de Damianópolis. Essa paróquia me faz lembrar um fato de Santa Catarina de Sena. Ela era menina ainda e já devota, tinha uma vida piedosa. Bonito, né? Hoje em dia, quando você tem um menino, um jovem que tem uma vida piedosa, às vezes é perseguido até mesmo pelo clero. Os próprios padres, às vezes, abusam. Santa Catarina foi o pai e a mãe que começaram a ter raiva das rezas dela. E ela tinha o oratóriozinho dela, no lugar das imagens, aquelas coisas, tudo. A mãe, para pirraçar a filha, para tirar a fé dela, tirou essas coisas e proibiu de rezar. E ela foi conversar com Jesus. E ela falou: Jesus, o que eu faço? Contou para Jesus. E Jesus falou dentro do coração dela: de hoje em diante você vai fazer uma capela dentro de você. Você vai fazer o seu oratório dentro de você. Eu vou estar dentro de você. E você vai conversar comigo, fazer as suas orações, sabendo que eu estou dentro de você. Eu acho que espiritualidade é isso. É você ter essa consciência. Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus está dentro de mim. Eu posso adorá-lo em verdade e espírito dentro de mim. Criar esse ambiente em que você tem uma capela interior limpa. Não tem coisa mais triste que você ver uma capela suja, com abelhas morando ali, marimbondo. Você abre a capela, está tudo cheio de lagartixa, de sujeira, de imundície. Então essa capela está triste. Então a nossa capela interior precisa ser limpa. Aí a importância de você construir essa certeza. Dentro de mim está o Espírito. Porque São Paulo diz: não sabeis que sois o Espírito Santo, templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês. Isso é muito bonito. Então, a espiritualidade, ela brota dessa certeza. O meu Senhor, o meu esposo, mora dentro do meu oratório interior, que eu vou trazer limpo, arejado, pelo ato de reconhecimento dos meus pecados, exame de consciência, comunhão espiritual, comunhão sacramental, confissão, adoração, leitura bíblica, prática da caridade, as virtudes, porque é de dentro do interior do homem que saem as coisas boas e ruins, disse Jesus. Uma pessoa espiritual, ela deixa sair de dentro dela somente essas nuvens de bondade. É gostoso, professor, quando a gente está junto com uma pessoa de Deus. Eu tenho muitas pessoas que, o senhor é uma delas, que quando a gente conversa sobre as coisas espirituais, a gente se engrandece. E aí eu lembro de São Bento, que foi visitar sua irmã Santa Escolástica. O senhor sabe a história, está lá no breviário, no dia 11 de julho, nas leituras. Ele foi visitar a irmã, e aí veio aquela tempestade, não teve jeito dele ir embora, dele subir o monte para ir para o mosteiro. Passou a noite com a irmã de sangue dele, Santa Escolástica. E a leitura diz que eles conversaram coisas santas. Depois ela morreu. Então, a pessoa de Deus, de dentro dela sai coisas santas. É a espiritualidade. A partir do momento que eu tenho esse namoro,
essa esponsalidade com o Senhor, que eu sou uma pessoa de oração, que as minhas atividades, elas também são orantes. No matrimônio, você vive a santidade com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho. O senhor está lá dando aula, os alunos vêm espirracento, alunos que não têm interesse, aquela coisa difícil que é hoje da aula. Mas o senhor está fazendo aquilo ali, se santificando. Isso vai construindo a capela interior. E essa capela interior, ela é como a Capela Sistina, que quando sai a nomeação do Papa, solta aquela fumaça branca agradável. Então a nossa capela interior, ela vai ser sempre esse lugar que solta esse bom odor de Cristo. Você está com a pessoa da capela suja, que ao invés de montar uma capela de oração, monta um terreiro de macumba dentro de si, que deixa o diabo entrar dentro do seu coração, são pessoas que nos agridem, são pessoas angustiosas. Mas quando a pessoa tem espiritualidade, quando a pessoa tem esse namoro com Jesus, construindo a sua capela interior, aí faz toda a diferença. Para mim, espiritualidade é isso. Agora, como cultivar essa espiritualidade? Eu falo muito, daqui a pouco eu paro. Quando eu vou construir essa espiritualidade, eu vejo que é como se a gente tivesse uma horta. Uma horta, você vai plantando boas sementes e vai tirando aquela semente ruim que vai nascendo, que é a tiririca, o timbete, a malícia, essas coisas ruins, elas nascem em todos os lugares, na terra boa e na terra ruim. Então, a nossa horta espiritual, ela precisa ser bem regada. Você tem que estar tirando as lagartas das folhas da couve, você tem que estar pondo lá um fertilizante para a alface dar bem, você zela da horta, você conversa com as plantas, você anda ali, você sente a grandeza de Deus em tudo aquilo que planta e vai saindo. Então, a espiritualidade é isso, você tem que cultivar. Então, se eu não cultivo a minha espiritualidade, eu vou viver no deserto. E do deserto para a assídia é um passo curto. Se você não cultiva a sua espiritualidade, a sua capela interior, a sua horta espiritual, se você não rega com missa, com adoração, com leitura bíblica, leitura espiritual, confissão, direção espiritual, se você não molha a sua horta espiritual com esses ingredientes, com essa água viva, é claro que você vai deixar que a erva daninha toma conta de tudo e você perde. Aí você torna-se aquela pessoa perdida. Aí de repente você... hoje eu não vou à missa, domingo você não vai de novo, de repente você olha, poxa vida, tem 2 anos que eu não vou mais à igreja. Você já entrou no deserto. Você já acredita que Deus existe, mas você está numa luta que não cresce. E aí você pode cair na assídia, que é esquecer de Deus, esquecer das coisas. A missa já não faz parte da sua vida, o terço, nada mais, a Bíblia nem nada. E você vai virando aquela pessoa pagã. E é difícil você trazer uma pessoa desse jeito de volta para a igreja. Então, o conselho que eu dou para quem nos escuta, nesse tempo de pandemia, eu não sei se o senhor está sentindo, eu estou sentindo um peso até para rezar. Essa coisa é tão diabólica que ela impede a gente até de crescer espiritualmente. É uma coisa terrível. Se a gente não vigiar, nós vamos entrar na chafurda espiritual, nesse chiqueiro do diabo, na perda da nossa fé e na perda da nossa unção. Não, concordo, André. Acho que é isso mesmo. Acho que a vida espiritual, ela é o que o senhor disse, esse desdobramento. O ser humano não é só corpo, o ser humano não é essa matéria, né? Ou seja, o ser humano precisa, se a gente pensar do ponto de vista antropológico, quer dizer, em primeiro lugar, o ponto central é Deus mesmo. Eu preciso de Deus. Sem Deus, a vida não tem sentido. Agora, o que é interessante é que a vida espiritual para nós, ela é possível justamente porque nós também somos não apenas um corpo, mas uma alma, né, que tem uma unidade profunda, ou seja, como o senhor mesmo colocou, a alma vivifica o meu corpo interfere na alma. O ser humano é uma unidade. Se ele é uma unidade profunda, eu não posso cuidar só do meu corpo. Eu não posso dar alimento só para o meu corpo. Eu também preciso cuidar da minha alma, eu também preciso cuidar do meu espírito. E quando, de fato, a gente pensa nessa questão da vida espiritual, vem em primeiro lugar
o que o Senhor salientou bastante, né? Essa intimidade com Deus, esse amor de Jesus, que pressupõe determinadas atitudes muito concretas, né? Ou seja, como o senhor colocou isso, ou seja, se a vida espiritual é essa relação com Deus, essa intimidade com Deus, para isso não quebrar, né, e esfriando, eu preciso cultivar. Agora, como que eu cultivo isso? Com atitudes muito concretas. Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito a Escritura, se eu não rezo o terço, se eu não vou na missa, se eu não me confesso, né? Se eu não tenho uma direção espiritual, se eu não rezo. E o contexto que nós vemos hoje, eu concordo com o senhor, para mim é uma luta também, hoje em dia, muitas vezes rezar, né? É lógico, eu sinto muita falta, principalmente, vejo a missa pela televisão, enfim, assisto, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem um certo valor, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, há uma falta muito grande do próprio sacramento, né? Mas o contexto, ele é cruel, quer dizer, às vezes você vai rezar um terço ali, é uma luta. Você vai meditar a Escritura, é uma luta. Você vai se colocar na presença de Deus, é uma luta. Ora, isso mostra o quê, então? Que a vida espiritual, me parece, ela pressupõe também uma outra coisa, e talvez eu pudesse comentar um pouco isso, porque muita gente acaba falando, né? E o senhor deve ouvir isso muito, né? Nas confissões, orientações de tudo. Eu não dou conta, eu estou cansado, eu estou fraco, eu não aguento mais, etc. E muitas vezes eu acho que entra a bendita da tríade, né, dona Adair? Ou seja, nesse cuidar que o senhor falou, por exemplo, se a gente pensar no terço, se a gente pensar na adoração, se a gente pensar na meditação da Escritura e outros exemplos que o senhor deu, é interessante que o senhor pode ver o que está por trás sempre. Os nossos sentidos, a nossa inteligência e a nossa vontade. Então, eu acho que a questão da vida espiritual também, justamente porque a gente não é só corpo, né? Pelo corpo a gente tem toda a questão da sensibilidade, dos sentidos externos, mas a gente tem potências da alma. E a inteligência e a vontade são as duas grandes potências da alma. Então, o que eu percebo é que muitas vezes a tibieza que toma conta da alma, né? Esse esfriamento, esse desgosto, esse desinteresse, né? Ele vai tomando conta na medida em que eu não educo o meu intelecto e a minha vontade, né? Ou seja, como trabalhar no entendimento do Senhor de uma maneira simples, né, no dia a dia, na experiência de vida do Senhor? Como trabalhar essa coisa de santificar os sentidos, a inteligência, a vontade? Porque senão, quando tudo isso começa a ferir, a corromper, me parece que não tem como ter vida espiritual. O senhor está citando aí algo muito profundo, que Santo Tomás de Aquino trabalhou isso buscando lá em Aristóteles. Aristóteles, quando elaborou os seus estudos, a sua ética, a sua metafísica, ele destrinchou isso muito bem, que o ser humano é uma inteligência que se assenta sob uma vontade que dirige essa inteligência num caminho de liberdade em vista de um fim último. E Santo Tomás vai dizer, o fim último é Deus. E quando Aristóteles trabalhou tudo isso, ele quis mostrar que o homem está nesse mundo a caminho da felicidade, da eudemonia. Você está nesse mundo em busca da felicidade. O que é a felicidade para Aristóteles? É a virilidade, é você ser o homem das virtudes. Praticar as virtudes te leva à felicidade. O problema é que nós vivemos um paganismo desgraçado que coloca na nossa vida que a suprema felicidade nossa é o prazer, é você realizar os sentidos, é você saciar os seus sentidos. E isso vai de contraponto à mística cristã, que infelizmente, professor, isso tem 60 anos, foi jogado fora nos nossos seminários, nos nossos estudos pastorais. Hoje não se estuda mais isso. Então, quando eu peguei esse livro, A Imitação de Cristo, para refletir com o povo todo dia, às 21 horas, de segunda a sábado, é exatamente para a gente tentar trazer esses pontos importantes, porque se a minha mente, se a minha racionalidade, a minha inteligência não tem uma ciência de que eu vim de Deus, que eu fui criado de forma eviterna por Deus, Deus é eterno,
mas nós somos eviternos. Ou seja, num determinado momento, Deus nos criou para a eternidade. O ser humano, ele é infinito, ele é transcendente, ele é uma realidade profundamente sobrenatural. Então, o marxismo, toda essa experiência comunista do mundo e também o capitalismo selvagem, vai tirando a sobrenaturalidade das pessoas e vai colocando a felicidade na experiência dos sentidos. Então, é comum você ouvir, eu tive uma tristeza muito grande, porque um padre amigo meu, que eu gosto dele até hoje, espero que um dia, quem sabe, ele possa reconciliar. Mas esse sacerdote, quando completou 20 anos de padre, ele deixou o ministério e ele disse: eu trabalhei 20 anos para a igreja, agora eu vou cuidar de mim, eu vou aproveitar a vida. Olha que pensamento pagão medonho, aproveitar a vida com as coisas. Santo Tomás nos ensina que nós precisamos aprender a renunciar à satisfação dos sentidos. Pobre do homem que coloca a sua felicidade na matéria, na experiência sensível da comida, dos olhos, do ouvir, da prática da prostituição, dessa pandemia da pornografia, que é uma coisa horrorosa, que está acabando com a nossa juventude. Ou seja, o homem é nesse caminho. Por isso que Blaise Pascal tem uma expressão muito interessante, que dentro de nós habita o anjo e a besta. A besta, ela come capim. A besta é a dimensão material, é o meu corpo, é a satisfação dos prazeres. Por isso que o pessoal não vive o casamento, professor. Por isso que as pessoas não entendem o amor matrimonial. O senhor já é um homem vivido, muito bem vivido no seu matrimônio, sabe bem suas dificuldades, como todo casal, e sabe que o caminho não é o prazer pelo prazer. Uma sexualidade que é assentada sobre o prazer pelo prazer, ela esvazia o coração do homem, da pessoa, ela estraga o interior das pessoas e leva as pessoas ao desespero, leva as pessoas à maluquice da prostituição, da pornografia. Então, o anjo é a dimensão espiritual transcendente do homem, porque nós temos saudades de Deus. Quando eu converso com um drogado, viciado, isso eu digo para ele sempre: você procurou preencher dentro de você um lugar que é de Deus e você colocou as drogas. E o diabo amarrou você nisso. Então, quando você busca... Por que você usa droga? Para me esquecer. É igual o Pequeno Príncipe. Lá o sujeito que sai, o Pequeno Príncipe sai voando pelos planetas, ele chega num tem um bêbado. O bêbado está sentado com um monte de caixa de cachaça, de pinga, e bebendo em cima de uma mesa e prostrado. E ele pergunta: por que você bebe? Eu bebo para esquecer. Esquecer do quê? Para esquecer. Então, o vício, em todos os sentidos, ele é uma tapiação. A pessoa, ao invés de buscar as virtudes e o autodomínio, ele afoga-se nas tratativas do prazer. E aí, só Deus na causa. Infelizmente, aí estraga tudo. Por isso que a nossa inteligência, ela precisa ser untada com a graça do Espírito Santo. Quando Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, isso é uma verdade. Se a minha inteligência, ela entra pela estrada do orgulho e não abraça as estações da simplicidade, da humildade, eu vou cair nesses absurdos, que caíram os ateus. Lembra dos ateuzinhos lá em Uruaçu que vocês desmontaram lá? É a pobreza aquilo. É a pobreza, porque não tem nada dentro, né? Então a nossa inteligência, ela precisa ser usada para o bem. Então eu deixo o Espírito Santo conduzir a minha inteligência, a sabedoria. Sabedoria você não acha no livro, nem em faculdade, nem nada. A sabedoria vem do alto. Você encontra esses homens matutos, analfabetas, nesse sertão nosso, que tem sabedoria que um doutor, que um juiz não tem. Porque a sabedoria vem do alto. A sabedoria é uma iluminação. Santo Agostinho fala disso, né?
citando, pegando lá um pouco Platão, a iluminação, Deus nos ilumina. Se eu permito Deus iluminar a minha inteligência, então eu não vou ficar dando comida para a besta, eu vou deixar a besta lá cair desmaiada de fome e vou alimentar o anjo, que é a minha vontade livre, que é a minha liberdade responsável, que é o meu sonho de fazer o caminho de volta para de onde eu vim. Nós viemos de Deus. No momento da nossa concepção, Deus nos criou. Deus nos encarnou um espírito, uma identidade única naquela matéria, naquele filamento genético que nossos pais nos deram. Deus encarnou ali o nosso ser, o nosso espírito, para nunca mais morrer. Então, o espírito humano, ele clama pela luz. Ele clama pelo desejo de luz eterna. O ser humano não foi feito para as trevas. Agora nós fomos feitos pela liberdade. E a gente precisa aprender que nós não podemos seguir o caminho de Adão e Eva. Adão e Eva é o símbolo do fracasso, porque obedeceram à vaidade, à prepotência, essa bobagem não foram abertos à simplicidade. Então alimentaram a besta e o anjo feneceu. Por isso o pecado. Então a espiritualidade é isso. Nós precisamos ter claro: sou inteligente porque eu tenho um espírito, tenho uma alma, que os animais irracionais não têm. E essa inteligência tem uma vontade, que os animais também não têm. Uma vontade que é o eixo que me ajuda nas minhas decisões livres. E essas decisões livres, elas não podem ser bifurcadas por um caminho estranho, mas no caminho do fim último, que diz Santo Tomás, que é Deus, que é a nossa volta a Deus. Isso é muito bonito, professor. Quando um jovem entende isso e acolhe isso, ele se torna uma pessoa profundamente livre. Só que as pessoas que vão para esse caminho se tornam enjoadas, né? Porque o mundo não gosta de quem vai para o fim último, né? Que é Deus. O mundo não gosta. Por isso nós precisamos estar preparados. Nós que estamos tentando, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós cristãos precisamos ser diferentes desses pagãos malucos que estão aí. Então, quando você percorre esse caminho de uma liberdade responsável, com inteligência, com vontade, em busca do fim último, que é a felicidade em Deus, então você torna-se diferente. E quando as pessoas nos criticam, a gente tem que entender que, na verdade, elas estão, como dizia minha mãe, quem desdanha quer comprar. Elas estão com vontade de ser como a gente, mas não quer dar o braço a torcer. O pagão não dá o braço a torcer. Por isso que tem médico agora se convertendo, lá quando pega a doença da peste chinesa, então fica naquele desespero e vê que vai morrer, porque o médico conhece a anatomia, e os que salvam, hoje mesmo eu estava lendo um depoimento de um médico desses ateu, agnóstico, ele falou para a mulher dele: de agora em diante, todo mês nós temos que procurar um jeito de buscar um agradecimento ao sobrenatural, porque ele existe. Então é isso. Exato, isso daí o ser humano tem aquilo que dizia Santo Agostinho, né, Dona Adair? Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Né? Lindo. Quer dizer, no fundo, o ser humano, ele vive uma inquietude, tem uma fome, tem uma sede natural de Deus, mas infelizmente muitas vezes não reconhece isso. Ele acha que ele está buscando outra coisa, mas no fundo o que ele tanto procura, essa verdade, ou esse bem, ou essa felicidade, no fundo é Deus, né? E repito, muitas vezes não reconhece isso, ou às vezes até reconhece, mas busca no lugar errado, do jeito errado. Né? Ou às vezes até começa, mas esse é um outro ponto que eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, porque o que eu percebo? A gente vê muitas pessoas, às vezes, voltando para a igreja. Né? As pessoas, às vezes, nascem ali na família, vão à igreja. Coisa muito comum ali, no final da adolescência, na juventude, muitos se afastarem da igreja. E depois voltam. Né? E, às vezes, nesse voltar, muita gente tem dificuldade de perseverar. Né? A gente sabe que a perseverança também
pressupõe a graça, é um dom de Deus, mas como que o senhor vê isso? Quer dizer, quando a gente pensa nessa coisa da vida espiritual, nessa busca por Deus, nessa intimidade, e nosso Senhor é muito claro, serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Exatamente. Então, a perseverança, eu fico imaginando perseverar 30 anos e depois, no último ano, você resolve debandar, danou-se tudo. A gente, às vezes, a gente vê muito isso na pastoral, o professor. Você trabalha, às vezes, pessoas boas, sacerdotes, religiosos, que vão anos e de repente debanda. Porque não vigiou e deixou a besta levantar. Você não pode, o cristão não pode deixar a besta levantar. Você não pode dar capim para a besta. O que é o capim? É a mentira, a falsidade, o orgulho, pecado, falta de confissão, etc. E é bom lembrar, desculpe se tem algum irmão evangélico, não é falando mal dos evangélicos, mas Lutero abriu uma grande brecha de confusão no uso da liberdade e que foi abrindo todos esses caminhos para tudo isso que nós estamos vivendo. Nós, católicos, temos uma riqueza que, infelizmente, nós, sacerdotes, não conhecemos: a força dos sacramentos. Os evangélicos não têm os sacramentos, mal o batismo. Nós temos a força dos sacramentos. Isso é fundamental. A Igreja Católica é uma riqueza, ela não é humana. Nós não podemos olhar a igreja a partir de nós mesmos, dos seus filhos e filhas doentes e perrengues que precisam da graça de Deus. Nós temos que olhar a igreja como o corpo místico de Cristo, deixado por nosso Senhor como a nossa grande hospedaria, onde nós entramos enfermos e saímos curados pela Eucaristia, pela confissão, pela unção dos enfermos, enfim, todos os sacramentos, eles são ações pascais de nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristão, o católico, que percorre esse caminho de busca da santidade, da vida espiritual, ele precisa dos sacramentos. Por isso é difícil as pessoas que não podem receber a comunhão, não podem confessar, elas sofrem muito, porque falta esse aspecto. O que é triste é que na igreja nós não damos importância aos sacramentos. Por isso nós estamos vendo aí as igrejas tudo fechadas, gente aí com 60 dias sem ir à missa. Eu vejo lugares que pode celebrar a missa, mas outro dia mesmo um casal me compartilhava: Dona aí, como é que a gente faz? Os padres aqui da nossa paróquia que podem rezar a missa aos domingos, eles fecharam a paróquia e disseram que missa agora só depois da pandemia. Essa gente perdeu a fé. Por isso, quem vai salvar a igreja, meu caro professor, são vocês leigos. Nós, o clero, nós estamos fracos. O demônio tem vencido muito as forças de um sacerdote. Hoje um padre me dizia que uma professora agnóstica que dava aula de psicologia se converteu à Igreja Católica, que geralmente os católicos vêm à igreja por causa de quê? Da Eucaristia, que é o principal ponto que traz o protestante de volta para a igreja. Se o protestante lê a patrística, ele não fica lá. Então, a Eucaristia, Nossa Senhora, a Virgem Maria e o Papa são os pontos que muitos protestantes voltam à igreja porque vê que lá faltam elementos para viver a santidade e a espiritualidade. E vem e encontra essas riquezas. Então, nós, católicos, não conhecemos a nossa igreja. Eu estou tentando aprender a conhecer a igreja. A igreja é uma riqueza que nós não podemos enxergá-la só na sua parte fenomenológica, na sua manifestação humana, através dos homens e as mulheres que a compõem. A igreja é uma grande hospedaria, onde nós somos curados. Então, a nossa espiritualidade passa necessariamente por essa necessidade da igreja como instituto divino necessário para a nossa salvação. A nossa salvação passa pela nossa adesão batismal e a vida da igreja.
Eu não posso comungar diretamente com Deus. Eu não posso me batizar diretamente com Deus. Eu não posso receber o perdão diretamente com Deus. Eu não posso. Eu não posso receber a evangelização diretamente com Deus. É a mediação da igreja. Então a nossa espiritualidade, a nossa santidade passa por isso. Aí vocês me perguntam, mas a igreja sofre? Sofre, nós estamos vivendo uma crise muito grande. Não é só na igreja não, o mundo todo, a família, toda essa revolução cultural marxista que foi implementando no mundo aí desde o século passado, ela foi tirando, ou esvaziando o mundo do sagrado, introduzindo um ateísmo bobo como esse da Europa. Hoje a Europa está morta. A Europa hoje está acabada. Está nas cinzas. Por quê? Porque abandonaram a civilização cristã, abandonou a Jesus, abandonou a vida espiritual. Você olha para os jovens europeus, eu nem gosto de ir na Europa. Agora mesmo era para ir na visita de não fui porque eu quebrei o braço, até achei bom. Porque quando você vai à Europa, você fica triste em ver o jeito dos jovens, que são tão poucos, mas uma gente que parece mais ETs. Eles não são mais desse mundo, parece que estão no mundo do Maitreya, dessa coisa da nova era, da nova ordem mundial, desse globalismo terrível que está entrando no mundo, que quer tirar Deus, que quer colocar a pessoa como uma realidade absoluta e não Deus. E eles falam até dessa coisa da pós-verdade, em que cada um faz a sua verdade, cada um estabelece o seu código de moral, de ética. Olha que coisa horrível isso. Quer dizer, é um egoísmo absoluto que esse mundo está pregando. Então é muito difícil para os nossos jovens passar por uma faculdade sem perder a sua fé, porque lá dentro é um ninho dessas coisas. É um ninho de destruição da fé, de destruição da vida, de destruição da liberdade das pessoas. E essa nova ordem mundial, ela traz toda essa coisa do confinamento, do autocontrole das pessoas. É terrível isso. Isso vai tirando a graça de Deus do coração das pessoas. Sábio da graça, sem a absolutez de Deus na nossa vida, nós não podemos ser espirituais. Eu preciso ter humildade. Eu tenho que entender que eu devo estar aos pés do nosso Senhor para aprender com Ele. Não sou eu que vou ensinar a Deus, é Deus que me ensina. Então, esse submeter à vontade de Deus é fundamental. Porque aí você cria o temor. O que é o temor? O temor não é você ter medo de Deus, é você ter o remorso de não agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu estou fora do rumo. Então o cristão, a pessoa de mística, de espiritualidade, ele vai nesse viés, vai carregando o seu coração nesse caminho tão bonito, que é fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, saber que somos limitados. Sem Jesus não podemos fazer nada, sem a graça dele. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, capítulo 15 de João. Então nós precisamos entender a graça divina, a graça increada, que é o Espírito Santo, é que move a minha vida, que vai mover minha inteligência, minha vontade, minha liberdade, e me dá a ciência do que é a minha felicidade. Porque a felicidade do cristão não é uma experiência prazerosa, mas é uma satisfação interior. Eu ter prazer é uma coisa, eu ter uma satisfação interior é outra. O prazer é uma coisa que passa, professor. É uma coisa que voa. Ela passa. Uma relação sexual, por exemplo, passa. Você tem vontade de comer aquele prato apetitoso, você vai lá, pede aquilo lá no restaurante, lá no boteco, come aquilo, você fica empanturrado, chega em casa, tem que tomar um sorrisal, um saldeano para dar conta de digerir aquilo. Isso é a satisfação carnal, passageira. É tão curta quanto o coice dos porcos. Enquanto que a satisfação interior, você fazer o bem, você passar uma noite em vigília de oração. No outro dia você se sente leve. É uma satisfação do espírito. A sua alma foi alimentada. Você passar uma noite no carnaval,
no outro dia você amanhece vomitando aquela água verde da bilis, né? Você passou a noite bebendo, comendo coisas que não deveria, você ficou com a cabeça grande, é um sofrimento. As coisas carnais é isso. As coisas espirituais me dão uma satisfação que nada nesse mundo paga. Você levar uma cesta para uma família que está passando fome, quando você chega lá, entrega aquela cesta e reza, e escuta uma mulher botar as mãos, um pai dizer, foi Deus que te mandou aqui, porque nós não tínhamos nada que comer hoje. Nossas crianças estão com a barriga urrando. Foi Deus que mandou vocês aqui. Isso aí é uma satisfação maior do que tudo nesse mundo. Por isso que a caridade é o supremo dom. A caridade traz uma satisfação, é a satisfação do espírito, da alma, dessa coisa sobrenatural que me faz conectado com Deus. É isso. E a carne é essa coisa que passa, que a gente precisa aprender a moderação, aprender o autodomínio, a autoconcentração para se livrar dessas coisas tão ruins da nossa vida. Não, concordo. Acho que, infelizmente, como o senhor disse, muita coisa na realidade da igreja foi esquecida, foi deixada de lado, né? Tanto no sentido do clero quanto do... E aí acaba atingindo o povo também, se o clero é atingido, ou seja, essa mentalidade modernista, como o senhor sabe, toda a questão da teologia da libertação no Brasil foi uma coisa muito forte, né? E não só foi, como é em muitos lugares, muitas dioceses. Então, quando o senhor fala da questão dos sacramentos, por exemplo, né? Essa dimensão sobrenatural se esvaziou muito, né, dona? Se esvaziou muito, ou seja, muitos falam do sacramento como se fosse apenas um fenômeno social, né? Então você pega ali todo o sentido sobrenatural, ontológico desses sacramentos, muitos, infelizmente, não acreditam muito nisso. É um evento, né? O batismo, a crisma, a missa, não sei o quê, mas não que seja algo substancial, essencial para a nossa vida, né? Infelizmente, muitos pensam isso. E é por isso que vem, então, essa postura de não ter dificuldade nenhuma de fechar a igreja, né? De falar, não tem problema, não, fica aí. Ficar 2, 3, 4, 5 meses, não tem problema, né? Não vou citar nomes por questões éticas, mas a gente viu na internet padre, bispo, tirando foto, fazendo churrasco, né? Ou seja, como se a pandemia fosse férias. Meu Deus do céu, né? Mas é evidente que a gente não pode deixar se levar por isso, né? Nós temos que ter um amor profundo a Deus e um amor profundo à igreja, que é nossa mãe, né? Ou seja, ela é o corpo místico de Cristo. A igreja não se reduz aos seus filhos e às suas filhas, como o senhor colocou bem, né? A igreja é uma realidade que transcende isso. Então, é lógico que ela tem a sua dimensão estrutural, enquanto instituição, toda essa parte humana, mas ela é muito mais que isso. A sua alma é o Espírito Santo, a sua cabeça é o Cristo, né? Então, para a gente poder ir caminhando, porque tem um tempo aí no Instagram, a última coisa que eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque, querendo ou não, por mais que a gente fale, tem muita gente que tem dificuldade de conciliar essa questão da vida espiritual com a questão do trabalho, né? Então, o senhor deve ter ouvido isso 1000 vezes. Eu não rezo porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar muito para colocar o pão em casa, tenho 3, 4 filhos, tá a ladainha de todos os miseráveis. Então, quer dizer, como conciliar a minha vida espiritual com a questão do trabalho? E principalmente também a minha vida espiritual com a família, né? Ou seja, como conciliar essas coisas? Porque eu, pelo menos o que eu ouço muito é isso, né? Essa dificuldade. Às vezes a pessoa até desenvolve uma vida espiritual, mas muito fechada, individualista. Ela não consegue passar isso no âmbito da família, viver isso em família. E também essa coisa de achar que o trabalho é uma coisa, como se o trabalho não tivesse nada a ver com a nossa vida espiritual também. Eu acho que é muito bem colocada essa situação. Eu só quero responder aqui uma pessoa que perguntou a respeito do prazer. Não é pecado você ter prazer dentro da moderação. Virtus et media. A virtude está no equilíbrio. Então, eu posso comer, saborear uma comida, ter prazer nisso, comer é bom,
mas eu não posso fixar a minha vida nos prazeres. É isso que eu quis dizer. Não é que a igreja condena os prazeres, o prazer sexual, dentro do amor, dentro da responsabilidade, aberto à vida, aberto ao amor. Então, o que nós precisamos é desenvolver a moderação, que os brasileiros perderam isso. A moderação hoje é uma coisa que nós perdemos. Até na liturgia, a bagunça que se faz na liturgia, o pessoal não tem moderação nem na liturgia mais. É tantos cantos protestantes, tem nada a ver, e vai julgando tudo isso, vira essa cebosidade, essa bagunça, porque falta moderação nos leigos, nos religiosos, nos padres, falta muito isso. Então, a gente precisa trabalhar isso. Eu não posso fazer da liturgia o que eu quero. A liturgia não pertence ao bispo nem ao papa, a liturgia pertence a Cristo, a tradição da igreja. E a gente não pode desprezar isso. Aí vocês vão dizer, mas o senhor não dá conta de corrigir a liturgia na sua diocese. Qual bispo que dá conta? Sempre tem erros. Nas minhas missas que eu celebro, tem muitos erros litúrgicos que vão acontecendo ali, cantos, coisas. Mas a gente tem que ir devagar, com tranquilidade. A gente vai estabelecendo a moderação, o equilíbrio, em todo sentido, na espiritualidade, na vida pastoral, etc. Quanto ao trabalho, professor Joel, eu aprendi muito com a avó minha, materna. Quando minha mãe morreu, eu tinha 11 anos, eu tive que morar um tempo com essa avó, que me ajudou muito. Eu sempre, menino, ficava olhando minha avó batendo a roupa, passando a bola de sabão na roupa ali, colocando a roupa para coarar, aquelas coisas ali antigas. Outra hora no tiar, lá tecendo, fiando. Minha avó sempre mexia com a boca. Um dia eu perguntei para ela, vó, o que a senhora mexe com a boca? Ela falou, filha, eu fico rezando. Eu trabalho e rezo. São Bento tinha essa norma para os monges, ora et labora, orar e trabalhar. E tem um santo moderno, que eu gosto muito dele, São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Ele trabalha a espiritualidade da santificação no trabalho. A santificação no trabalho, quer dizer, eu faço das minhas atividades uma força espiritual para a minha vida. Você imagina, a sua esposa viveu isso, cuidando dos seus meninos, enquanto o senhor estava fora, buscando o alimento através do seu trabalho. Ela está santificando ali, esquentando a barriga no fogão, cuidando de menino, dando banho menino, limpando menino, fazendo chá para menino doente. Se santifica aí. O trabalhador que está lá na fábrica trabalhando, ele santifica naquilo. Um juiz que é católico, que é cristão, existe alguns, ele se santifica nisso. O médico, eu conheço médicos que operam as pessoas orando, rezando salmos. Olha que bonito. Ele se santifica fazendo aquilo. O homem que está fazendo a limpeza pública, arruma aqui eles lá da energia que acabou. Pronto. Já voltou, já voltou. Mas deu problema que eu já me arrumei. Tem que carregar. Tá? Então, tem que encerrar mais um minuto. Eu já vou do tempo, tá? Então, essa santificação através do trabalho, ela é fundamental para a nossa vida espiritual e para a gente criar esta aura de santidade dentro de nós. Então é isso, eu agradeço imensamente essa oportunidade de conversar essas coisas. Digo para vocês que a teologia da libertação que o senhor citou aí é uma erva daninha que nesses últimos 60 anos tem feito muito mal à igreja e ela ainda vai ter um curso aí de uns 40 anos para ser realmente lixada fora da vida da igreja. Tem feito um mal enorme à espiritualidade. A teologia da libertação, ela seca a pessoa por dentro, ela tira esse humus da unção, e isso é muito triste. Então, professor, muito obrigado, o senhor é um homem abençoado, eu agradeço muito a Deus pela igreja ter pessoas como o senhor, que é um professor de grande capacidade, um homem tradicional, um homem da tradição da igreja e que gosta das coisas sérias. Se o senhor pudesse, então, em primeiro lugar, então, eu agradeço a participação de todos, né? Muita gente aí participou.
Mais uma vez eu agradeço a disponibilidade do senhor, né? Nas redes sociais, o senhor está só no Instagram, dona Adair, ou o senhor está no Facebook também? Eu estou no Facebook também, no Facebook da Diocese de Formosa, no meu pessoalmente. Sempre tem umas coisinhas dentro da nossa caipirice, a gente vai fazendo alguma coisa. Então eu pediria que o pessoal aí que me segue, quem ainda não segue dona Adair, que passasse a seguir no Instagram, no Facebook, lá da Diocese também. Ele tem um programa todos os dias de manhã também pela rádio, né? E aí eu acho que nos comentários teve gente que colocou como ter acesso, como... É muito bom. O senhor faz um comentário do Evangelho, né, dona Adair? A oração. O dia é sempre um programa para animar a espiritualidade. E às vezes tem gente que não gosta porque o fato da gente ser um pouco meio sincero naquilo que fala, e eu entendo o que é a igreja e sei o que é errado na igreja. O senhor já me conhece, eu já sabe o que é. Então, se entra lá no site, né, Reginaldo? Tem lá onde acessar, né? No site da Diocese de Formosa, você entra num grupo do WhatsApp que você recebe, num grupo mútuo, todo dia 5 da manhã, o programa. É eu que posto, para 187 grupos que eu tenho atualmente. Que bom. Então, assim, acompanhe a dona Adair nas redes, visita lá o site da Diocese de Formosa, né? Esse programa que a dona Adair tem todo dia de manhã. Eu, de vez em quando, ouço, gosto muito, né? Mais uma vez, muito obrigado. Lá tem vários vídeos formativos, né? E um curso de introdução à teologia de graça, que eu estou colocando aos poucos. E tem o meu site também, né? www.jogracioso.com.br, que eu estou reformulando. E, enfim, agradeço o senhor, agradeço a participação de todos. Se o senhor pudesse dar a bênção para nós, então, dona Adair, por favor, bênção final. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora e vamos vencer a peste, se Deus quiser. Viva Nossa Senhora. Da peste, da fome e da guerra. Amém. Amém. Um abraço e beijo no coração de todos vocês. Essa live vai ficar salva no History, né? Quem quiser ver, por 24 horas ela vai ficar lá disponível. Então, para quem vê depois também, que Deus abençoe a cada um. E espero poder rever o senhor em breve, dona Adair. Se Deus depois quiser, que passar tudo isso. Sempre às suas ordens, professor. Sempre às suas ordens. Espero poder encontrá-lo aí em Formosa e estar junto com o senhor em algum momento e ajudá-lo também no que for possível. Tá, nós vamos ter a oportunidade do senhor vir aqui falar para os meus padres. Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.